E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a doença que levou a óbito o autor de Berserk, Kentaro Miura, no último dia 6 de maio. Eu acredito que, como eu, muitos de vocês nunca haviam ouvido falar sobre a dissecção aórtica. Né? Honestamente, eu nunca havia ouvido falar a respeito disso, mas fiquei muito curioso, não somente por me interessar pela vida do autor e pelo seu trabalho, mas também porque as grandes vítimas dos acidentes cardíacos, né, são os homens. Então, até como uma forma de me prevenir e de me informar um pouco mais a respeito, eu fui atrás de informações em sites nacionais e internacionais de confiança e trago isso aqui para vocês, né, até como curiosidade também. E, claro, eu não sou da área médica, mas como eu disse, fui buscar minhas informações em sites de confiança, e mesmo se eu provavelmente vou utilizar um termo errado aqui e ali, mas o grosso da informação tá correto e bem fundamentado aí nas minhas pesquisas, tá certo, pessoal? Então, primeiro de tudo, é importante saber o que é a aorta, né? A aorta é a principal artéria do corpo humano. Ela parte do coração e dela partem todas as outras artérias, né, que levam o sangue oxigenado para o nosso corpo, com exceção da artéria pulmonar. E a aorta, ela é formada por diferentes camadas. A gente tem a camada mais interior, nós temos uma camada média e uma camada externa. E a dissecção acontece quando ocorre um rompimento nessa camada mais interna e o sangue acaba criando um outro canal, né, entre a camada interna e a camada média. Você pode observar isso um pouco melhor aqui nessa imagem. Então a gente tem a camada interna, né, a camada média e a camada externa. E aqui você pode ver o lugar onde houve um rompimento na camada interna, né? E a dissecção é exatamente essa separação entre a camada interna e a camada média. Aqui a gente tem um modelo 3D que dá para você ver bem, né, o que é que acontece, o efeito disso real na nossa aorta. Então aqui no caso é a aorta descendente, né? Porque a aorta ela faz uma curva. Aqui a gente tem a aorta ascendente, né? Quando a veia sai do coração, ela faz essa curva e a gente tem a aorta descendente aqui, que é essa parte que desce, né? E aqui, olha só, a gente tem o exato local onde aconteceu o rompimento, né? Então, vou até virar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Aqui a gente tem a nossa aorta. Aqui o sangue começa a invadir esse espaço entre a camada interna e a camada média e começa a haver, né, essa dissecção, né, a separação entre essas camadas. O sangue começa a se acumular aqui, né? Então, quais são os principais sintomas disso aí? O principal sintoma é uma dor intensa, dilacerante no peito, né? E é uma doença onde 1/5 das pessoas acometidas por ela morre antes mesmo de chegar no hospital, né? Então, é uma doença, assim, realmente fulminante. Se você tiver a sorte de ter isso aí detectado em um estágio não tão avançado, você pode tratar isso de algumas formas. A primeira e a principal, né, é tomar medicação que diminua a pressão arterial, né, e adotar uma dieta que também favoreça isso, né, uma diminuição da pressão arterial, porque é justamente essa pressão que vai causar essa dissecção, tá certo? Esse é o principal problema. Isso também pode ter uma causa hereditária, né? De repente você nasceu e você vai acabar desenvolvendo essa doença por uma questão aí hereditária. E nesse caso você pode desenvolver a doença bem cedo, né? Antes mesmo dos 40 anos. A maioria das pessoas acometidas pela dissecção aórtica, elas têm entre 50 e 70 anos, tá certo? E o Kentaro Miura, ele foi realmente assim bem azarado. Por quê? Porque, bem, a dissecção aórtica, ela comete aí, a grande maioria dos pacientes são homens, mas as chances de um homem negro desenvolver essa doença são 3 vezes maiores que um homem branco.
E essa doença, ela não é muito frequente, né? Ela é menos frequente em asiáticos, né? Mas aí o Kentaro Miura, né, desenvolveu, infelizmente, essa doença aí, que, como eu disse, tem como a principal causa a alta pressão arterial, né? Então, se você detectar essa doença no estágio não tão avançado, você pode proceder aí à medicação para diminuir a sua pressão arterial. E se o estágio já estiver um pouco mais avançado, você também pode fazer uma intervenção cirúrgica em que o pessoal vai colocar, eu esqueci o termo, é uma prótese, endoprótese, esse é o nome, né? Uma prótese no interior da aorta, né? No lugar onde está havendo essa dissecção, né? Onde pode haver esse rompimento, o pessoal vai proceder à colocação de uma prótese, né? Para impedir que a parede seja destruída, que o sangue invada, né? a camada média, né? Então, quanto mais longe do coração for a sua dissecção, maiores são as chances de sobrevivência, né? E aquela coisa, como eu disse, 1/5 dos homens eles morrem antes de chegar no hospital, né? E daí eu não vou conseguir lembrar as porcentagens, mas é uma doença assim que é realmente muito complicada, tá certo? E que requer um tratamento rápido, eficaz e aquela coisa. A principal forma de combater isso é trabalhar na diminuição aí da pressão arterial. Beleza, pessoal? Então, são essas as informações básicas, tá certo? Como eu disse, eu não sou da área da saúde, não tenho nenhuma pretensão de ser, isso aqui é apenas para te deixar a par mais ou menos do que ocorreu aí com o Kentaro Miura, né? E prestar atenção, fazer seus exames periódicos é sempre muito importante, isso aí, né? E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Se já for inscrito, por favor, clica aí nas notificações para não perder nenhum vídeo. Comic Zone. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.